Já estamos ao vivo. Estamos ao vivo, graças a Deus. Graças a Deus. Salve, olha pra Maria. Câmera, né? Salve, Maria. Mas tudo diferente aqui hoje. Barbaridades. Mas, bicho, velho. Ai, gente. Então, você acha que não precisa Então, abrir o YouTube aqui? Não abre em lugar nenhum. Vamos ver se entra alguém aí. Pelo amor de Deus, tia, se entrar alguém aí, fala com a gente. Tem manda ninguém. Quem é que vai querer assistir uma live? Uma mensagem aí no chat para dizer se você está nos ouvindo, se você está se ouve bem. Tudo diferente aqui, né, gente? Porque o meu esposo, ele está em repouso, né, por conta da hérnia, que está incomodando demais. Mas ele fez questão, né, de participar da live, graças a Deus, achei muito bom. Não me deixou sozinha aqui falando sobre esse tema tão importante, né? Mas então ele está no outro telefone. Então eu preciso que vocês nos digam se estão nos vendo bem, se estão ouvindo bem, nós dois, né? Fala aí, marido. Então, tô falando, olha só. Às vezes eu não vou estar olhando aqui para a câmera, vou estar olhando para lá, ó, porque lá está a Maria Carolina. E aí como... Né? A gente está no mesmo ambiente. A gente está no mesmo ambiente. Então, se eu não estiver olhando para a câmera, porque eu estou olhando para ela lá, né? É isso aí. Mas tem alguém aí, Carol? Não entrou ninguém ainda? Não. À medida que o pessoal for entrando, não, coloca até aparece que tem visualização ali, tem visualizador. Mas ninguém comentou, ninguém falou nada, então não sei. Seria interessante se o pessoal comentasse, mas você podia fazer também um teste no outro computador ali, ó. Se você quiser fazer um teste. Por que não no celular? Então faz, você disse que não tinha bateria, né? Por isso que eu tô falando. Ah, não, 30%, dá para abrir, pelo menos. Então tá, então enquanto estamos aí com 2 minutos e meio de live, Carol vai fazer um teste ali no celular, já que ninguém dignou-se em não, tinha gente ali, no chat. Apareceu que tinha 2 pessoas assistindo, mas ninguém falou nada, né? Tá, então tá. Aí... Então, gente, assim, ó, na cama, deitado, com as pernas esticadas, é como eu tenho passado a maior parte dos meus dias, né? Carol acabou de chegar da Santa Missa, eu não pude ir. Hoje é uma segunda-feira. Nós aqui em casa temos o hábito de irmos à Santa Missa todos os dias, mas agora, infelizmente, eu tenho conseguido ir somente aos domingos e ainda assim com muita dificuldade, sofrendo com muita dor. Carol hoje saiu o dia todo aí falando com um, falando com o outro, falando com a secretária de saúde, etc, etc, para ver se a gente consegue essa cirurgia logo, né? Então, a princípio, nós já temos uma data, né, meu bem? Início de dezembro, né? Vamos ver se confirma. Por que apagou ali? Não sei. O que aconteceu lá, não sei. Mas lá também temos o roteiro, né? O texto tá lá. Só tava lá? Só lá. Você não mandou no WhatsApp, nada? Não. Mas dá uma mexidinha naquele mouse ali, quem sabe ele tá com proteção de tela, alguma coisa assim. É isso aí. Ah, tá. Porque ele foi instalado o Windows hoje, foi reinstalado, aí tá com proteção de tela. Entendi. Aí se sumir, você mexe ali. Se Deus quiser, né? Se a gente está pedindo muita oração, né? Para que, assim, né? Com a graça de Deus, a cirurgia consiga ser feita antes do Natal, né? Esse ano ainda, no início de dezembro, vai ser melhor, porque realmente o meu marido está assim numa situação, chegou no limite, né, meu bem? Tá assim bem difícil mesmo. Semana passada eu me assustei. Final da semana passada eu me assustei. Nós estávamos rezando um dia e ele chegou a sentar de dor assim e só não gritou, porque o meu marido não é escandaloso. Mas eu sinto assim que, né, tá muito difícil. O que eu posso dizer, né? Você ficou olhando para a câmera assim, como não olhou para mim? Estamos aí, né? Contamos com a oração de todos vocês, agradecemos desde já e vamos para o nosso tema de hoje. Vamos fazer a oração, né? A nossa oração inicial, né? Aqui antes de começar, né? A minha raquete não tá por aí, não? Eu fui lá buscar e... Não. Não, então tá, deixa eu... Quer que eu vá lá buscar? Não, deixa.
Vamos começar com a oração, claro, né? Eu só ia dar uma palhinha no tema, que é um tema que nós já tratamos muitas vezes aqui no canal. Quem nos conhece há bastante tempo sabe que tem uma playlist aqui no canal com vários vídeos sobre esse tema, mas que é um tema que nunca cai, né? Nunca sai de moda, digamos assim, porque é uma coisa muito importante. A gente precisa estar sempre falando, sempre lembrando as pessoas a respeito disso, tá? Que é a questão da modéstia, que não é apenas uma forma de vestir, mas a modéstia é uma virtude que engloba todo o nosso comportamento, toda a nossa vida, certo? Vamos lá então, Carol. Vamos lá. Temos alguém aí, não? Temos? Não, mas Parece... eu digo de comentário, alguma coisa assim, porque você está olhando aí. Não, é porque está aparecendo... Eu não sei se você consegue ver que o chroma key está aparecendo, aí eu ia mexer aqui para tentar... Não sei se... Colocar um outro... Mas aí você vai botar um girassol. O que tem a ver o girassol com o nosso tema de hoje? Com a live de hoje, né? Eu coloquei ali os pastorinhos de Fátima. Porque os pastorinhos de Fátima têm a ver com a revelação de Nossa Senhora sobre as modas. Né? Só que como é realmente um fundo preto e branco, aí ele vai te deixar, né, esse verde, tom meio verde aí. Mas você está incomodada com isso? Eu estava, mas agora que você explicou, aí eu não estou mais. Então tá bom. Em nome de Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amém. Amém. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amém. Gloria Patri, et Filii, et Spiritus Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amém. Em nome de Patri, et Filii, et Spiritus Sancti. Amém. Amém. Então, quem viu ali a figurinha que nós fizemos hoje para divulgar a live com os pastorinhos, né? Nós escrevemos na figurinha essa questão das modas que iriam desagradar muito a Nosso Senhor, né? Que Nossa Senhora em Fátima já nos advertiu a respeito disso. Agora, o que é uma moda? Né? Não é moda de viola, não, gente. Né? O que é uma moda? Né? Uma moda é algo que influencia toda uma geração, né? Nós que somos da década de 80, 90, nós lembramos de muitas coisas assim do passado, né, Carol? Com certeza. Que viraram moda e que aí a gente ia pro colégio e tava todo mundo seguindo aquela tendência, né? Corte de cabelo, isso, né? Às vezes anos 80 é maravilhoso. Às vezes era um corte de cabelo, às vezes era uma roupa, um acessório, né? Uma pulseirinha, né? Um colarzinho, um negocinho, um brinco e tal. E eu sempre fui o anti-moda, né? Então, o que era o anti-moda? Se todo mundo estava usando uma coisa, eu não usava. Se todo mundo gostava de uma coisa, eu não gostava. Eu sempre era assim, meio de vanguarda e tal, né? Eu, pelo contrário, eu era muito influenciável, né? E eu, lá pelos anos 90, que eu já era adolescente, né? Anos 90, ali, início dos anos 90, eu era adolescente. E aí teve uma moda chamada clubber. E aí eu pintei meu cabelo de verde, aí fiz umas coisas assim, sabe? Aquelas músicas, coisa, nossa, que viagem, né? Umas modas assim que vêm e passam, graças a Deus, né, também. Mas Nossa Senhora disse que haveriam umas modas que iriam ofender. Ofenderiam Nosso Senhor, que ofenderiam Nosso Senhor. Então, do que será que Nossa Senhora estava falando, né? Se a gente analisar assim, nós estamos em 2024.
A gente não precisa ir muito longe, tá, gente? Assim, ó, 100 anos. 100 anos para a história da humanidade não é nada, né? É um sopro que passa, assim, né? 100 anos. 1924. 1924 não tinha nascido meu avô, minha avó, nenhum deles ainda, né? 100 anos atrás. Como que se vestiam as pessoas? Você consegue imaginar? Você já viu um filme de época? Você já viu uma novela de época? Você já fez uma pesquisa no Google sobre fotografias antigas, né? Nós moramos aqui no estado do Rio de Janeiro e aqui faz muito calor, muito calor. Aqui é uma cidade muito quente, né? Outro dia eu estava vendo algumas fotografias dos anos 20, né, do século passado. Então, essa comparação que a gente está fazendo aqui, 1924, né, 100 anos atrás, as pessoas passeando no calçadão de Copacabana, praia do Rio de Janeiro, né? E os homens de calça comprida, de camisa social, de manga longa, né? Suspensório, de gravata, sapato, né? As mulheres de vestido longo, vestido até o pé, o vestido com a manga longa, sem decote, sem costas de fora, né? Sem os seios de fora, enfim. Era uma outra realidade. E caminhando na praia, né? Na beira da praia. Caminhando na beira da praia. Quando que Nossa Senhora apareceu para os pastorinhos? 1917, não é isso? Estamos falando aqui de 100 e poucos anos. Ela advertiu que viriam certas modas que iriam ofender muito a Deus Nosso Senhor. Quer dizer, naquela época era comum, por exemplo, os homens andarem, né, de social, calça social, né, camisa social. Eu me lembro, quando eu era pequeno, meu avô, ele não tinha outro tipo de camisa, era camisa social e calça social. Aí ele estava em casa, era de chinelo, né? Mas era calça social e camisa social de manga curta, ou, né, enfim. Mas era uma coisa muito comum, E a né? gente não está dizendo que é necessário uma volta ao passado, ou que você tem que se vestir de uma forma retrô. Fica até ridículo, tá? Se Sim. você começar, de repente, eu vou usar cartola. Sabe o que é cartola? Aquele chapéu grande, assim, os mágicos usam, né? Porque lá na década de 20 usava cartola, então vou usar cartola. Eu vou usar relógio de bolso, né? Tirar aquele relógio pendurado, assim, uma corrente, um relógio de bolso. Eu vou usar não sei o que lá. Não, você tem que se adequar ao seu tempo, à sua realidade, mas se vestir de forma que não ofenda a Nosso Senhor. Até porque essa questão é uma questão assim bem tênue, né, Raimon? Uma grande diferença que a gente precisa ver e que eu vejo, né, muito sobre essa questão da modéstia, que tem gente que fala moda modéstia, né? Isso é muito perigoso, porque trata a modéstia como se ela fosse apenas uma coisa exterior, né? E aí a gente cai em um perigo dos homens, por exemplo, quererem usar colete, cartola, né? Coisas assim que são muito antigas, né? Mas até como um personagem, entendem? As mulheres quererem usar um vestido, né, de época, que são lindíssimos, são coisas assim, mas que não estão inseridos na realidade de hoje, compreendem? Então, hoje em dia, a gente tem tecidos muito diferentes, nós temos tecidos mais leves do que antigamente, nós temos tecidos mais bonitos até, né? Algumas estampas bonitas, coisas mais de bom gosto, que a gente pode utilizar, né, para estar bem vestido e estar modesto ao mesmo tempo, né? Então a gente tem que cuidar com isso, né, meu bem? Eu acho que essa questão de você viver um personagem, isso assim é muito feio. E a gente vê isso principalmente na missa que nós frequentamos aqui, que é a missa anterior ao Concílio Vaticano II, né? Nós frequentamos a missa na forma tradicional, né, do rito romano, na forma antiga, né, meu amigo? Como é que se fala agora? Não é a missa tridentina, a forma antiga do rito romano.
né, mais conhecida como missa tridentina, mas aí as pessoas que começam a frequentar esse tipo de missa, aí parece que querem se vestir de um personagem para poder ir à missa, né? E isso é muito Embora perigoso. seja necessário fazer um parênteses, que aqui na administração apostólica isso não acontece. Né? Com certeza. Porque aqui tudo se deu de forma orgânica e natural. Agora, em alguns lugares que é implantado... Lá no sul, onde a gente morava, né? A gente via muito isso, né? Então, um pequeno grupo de pessoas se reuniu, conversou com o pároco, pediu para que ele celebrasse a missa na forma antiga, e aí vai vestido a Santa Missa como se ele fosse um personagem do século passado. Não existe essa necessidade. Embora, por exemplo, eu prefiro roupa social, eu não uso calça jeans, eu não tenho nenhuma calça jeans, mas isso é uma questão de gosto. Eu não gosto do jeans, eu acho o jeans muito grosseiro, eu sou uma pessoa que tem muitas alergias, eu tomo antialérgico todos os dias, né? E a calça jeans me dá muita alergia nas pernas, né? Fica um grosseirão, muita coceira e tudo mais. Então, eu prefiro usar a calça social por ser um tecido mais leve. Para mim, é melhor. Respira melhor, né? Mas eu não tenho nada contra a calça jeans, né? Se hoje existe calça jeans, existe camiseta, as pessoas podem usar, os homens podem usar jeans e camiseta. E estão vestidos de forma que não ofendem a Deus Nosso Senhor. O problema é quando você se veste de forma ofensiva. E aí, basta você dar uma voltinha pela rua da sua cidade aí. Qualquer que seja a sua cidade. Dá uma voltinha pela praça. Pode ser que a sua cidade seja uma cidade muito fria, ou pode ser que seja muito quente. Pode ser aquele inverno 0 grau. Pode ser aquele verão 40 graus. Não importa. As pessoas se vestem mal. E aqui a gente tem que deixar bem claro que quando nós falamos se vestem mal, não é porque não tem condições financeiras de comprar uma boa roupa, uma roupa de marca, de grife, não é isso. Se vestir mal é se vestir de forma ofensiva, de forma que ofende a Deus Nosso Senhor, que leva as outras pessoas a pecarem pelo olhar e que elas mesmas estão pecando também ao se vestirem dessa forma. Claro que nós estamos falando bastante aqui sobre roupa, mas desde o início dessa live a gente quer deixar bem claro que modéstia não está diretamente ligado apenas à roupa. Não está somente. Não, somente ligado à roupa. É a questão da modéstia interior e a modéstia exterior. Então, aquilo que você vive no seu exterior é apenas um reflexo daquilo que você vive no seu interior. Então, se você é uma pessoa modesta, você é uma pessoa comedida, uma pessoa moderada. A modéstia está associada à virtude cardinal da temperança, né? Que regula os desejos e o uso moderado dos bens terrenos, certo? Então, a pessoa que ela conta piadas indecentes não é uma pessoa modesta. A pessoa que fala palavrão. Uma pessoa que fala palavrões, ou mesmo que não fala o palavrão em si, mas tem um linguajar assim, meio feio, meio desbocado, né? Meio debochado demais, dá aquelas gargalhadas muito, né? Histéricas, né? Sim. Tem gestos e movimentos assim muito escandalosos, né? Quando a gente também não controla o nosso olhar, né? Aquele Exatamente. olhar curioso, aquele olhar, né, que quer saber o que está acontecendo, isso não é modesto, né? É importante. E aí o Raimon falou uma coisa que eu me lembrei de uma filha minha, sabe, que uma vez me perguntou. Ela dizia assim, mas não é errado eu me vestir de forma modesta se eu ainda não sinto que no meu interior eu vivo a modéstia? Olha que interessante o raciocínio dela. Ela, claro, é até um pouco de escrúpulo, né, da parte dela, como eu expliquei na época, isso já faz alguns anos já. Mas a dúvida dela era essa, sabe? Se ela poderia, por exemplo, o que o Raimon falou, né? Foi o que você falou, que o nosso exterior ele vai refletir o que está no nosso interior. Mas aí, vamos dizer que você está no início da sua caminhada, né, católica, e eu
posso te dizer que há 12 anos atrás eu era essa pessoa, né? Que eu usava calça jeans para trabalhar, eu, né, enfim, me vestia de forma imodesta. E aí, com o passar do tempo, eu realmente comecei a querer mudar o meu exterior, mas o meu interior ainda não estava 100% convertido, sabe? Agora, se você tem esse desejo, né, no seu coração, uma intenção reta, então você não está vivendo um personagem. Era essa a dúvida dessa minha filha espiritual, entende? Se, eu vou estar então, porque eu vou viver, vou usar uma saia abaixo do joelho, né? Vou cobrir aqui as partes imodestas, né, do nosso corpo, ou semi-honestas, né? Partes desonestas ou semi-honestas, né, do meu corpo, mas o meu interior, né, ainda não vive 100% a modéstia, mas é um processo, né? É um processo. E eu falo isso para você que é um processo, às vezes, muito gradual, né, meu bem, muito longo, né, quando a gente começou a namorar. Eu me lembro. Sim, quando a gente começou a namorar, nós dois passeávamos de bermuda. Eu de bermuda e você de bermuda. Hoje eu não tenho mais nenhuma bermuda. Nem eu. Nenhuma. Aliás, eu tenho, né? Só que eu uso por baixo da saia. Aquela que usa por baixo da saia, bermudinha de ficar por baixo da saia. Eu não tenho nenhuma bermuda, eu só tenho calça. É mesmo, né, meu bem? Só tenho calça. Nenhuma, nem para contar história, nem para dizer, essa aqui é do tempo que eu... Não, só tenho calça, né? Tudo é um processo. Agora, assim, se o seu interior ainda está amadurecendo, você está passando por um processo, mas você continua usando aquelas mesmas roupas imodestas, isso não vai contribuir para o amadurecimento interior. Agora, se você começa já a colocar umas roupas modestas, quando você mesma ou você mesmo, né, se olha no espelho, quando você se vê no espelho vestido de forma modesta, aquilo vai contribuir para o amadurecimento do seu interior. Isso mesmo. Né? Não é um personagem que você está vivendo, mas isso contribui, isso ajuda bastante. Foi o que aconteceu comigo, né, meu bem? Que a gente começou a namorar, e aí o Raiman, ele já pagava o passaporte do Beto Carreiro anual. Sim. E aí eu lembro, assim, que quando a gente começou a namorar, aí eu comecei a estudar sobre modéstia. Eu já era católica de IBGE, né? Mas imagina, uma católica de IBGE, mãe solteira, né, naquela época, já 12 anos atrás, mas eu comecei realmente a estudar a modéstia. Eu entrei para a Ordem Franciscana Secular, né, e aí fui fazer o meu noviciado na Ordem Franciscana, e aí nesse processo eu comecei a entender, né, que era mais agradável a Deus, né, e aí eu não estou falando aqui que a mulher que usa calça vai para o inferno, que isso é pecado, né, não estou falando isso, jamais, né, falo isso, mas assim, eu entendi que usar calça, né, não era agradável ao Nosso Senhor. E aí, mas na época, 12 anos atrás, o Raiman tinha o passaporte do Beto Carreiro, a gente podia ir quantas vezes a gente quisesse, a gente morava em Itajaí, mas a gente ia, né, lá pro parque de moto, e eu fiquei com uma bermuda, ainda dessa época, né, do início do nosso namoro, que eu tinha, como o Raiman falou, nós dois saímos de bermuda passear, e eu fiquei com uma bermuda jeans no meu guarda-roupa para poder ir ao Parque Beto Carreiro. Olha só, né, o raciocínio. Porque o parque a gente ia, né, gosto bastante de ir, montanha-russa e tal, e esportes radicais, aquela coisa toda. Então eu pensei assim, eu vou ficar com uma bermuda. Era uma bermuda que chegava a cobrir o meu joelho, tá? E nem era uma bermuda, assim, muito justa, nem nada disso. Mas teve um dia, e eu fiquei, assim, vários meses, né, só com aquela bermuda para poder, e eu só usava aquela bermuda para ir no Beto Carreiro, porque a gente ia de moto, né, e aí já, ao andar de moto, Desculpa, peraí. Ai, é o meu alarme. É o alarme do remédio, né? E... Eu sei que você vai reprogramar ele. Vou depois. Uhum. Mas aí, como eu estava contando, né? Senão eu me perco também nas histórias. Aí eu fiquei com essa bermuda só para ir ao Parque Beto Carreiro. Mas chegou uns meses, né? Lá para frente, porque daí a gente ia, inclusive, eu com o Miguel, meu filho, o Raiman com o Julian, o filho dele, né? Nossos dois filhos. Aí a gente ia, passeava e tal. Mas teve uma vez, e assim, ninguém me falou nada, sabe? De que, isso é pecado, você vai para o inferno porque você está usando bermuda e tal.
uma bermuda jeans, né, como eu falei, e eu, claro, eu já estava acima do peso, né, acima do meu peso saudável naquela época, então por isso eu já não usava nada muito justo, muito apertado, então era uma blusinha bem soltinha, e a blusa ainda cobria, né, um pouco assim a parte do meu quadril. Mas, gente, eu vou contar para vocês que teve um dia que a gente estava indo, o Herman me convidou, a gente ia sozinho no parque. Naquele dia eu me lembro que a gente ia de moto, só eu e ele. E eu vesti aquela bermuda e me olhei no espelho. E quando eu vesti e me olhei no espelho, eu disse, meu pai, eu não consigo. Não, sabe assim, não dá. E aí eu pensei assim, bom, quer saber? Eu vou colocar minha bermudinha de elanca por baixo, né? Que todas as bermudas que eu tenho, elas vão quase até o joelho. E vou colocar uma saia, minha saia preta, normal, por cima. E aí foi o que eu fiz, né? Mas foi um negócio, assim, depois de meses, né, meu bem, que a gente estava indo, Alberto Carreiro. Quer dizer, tudo é um processo. Né? Eu vesti aquela bermuda e aí, claro, na época ainda, eu acabei doando, porque eu não tinha a consciência que eu tenho hoje de que se não é agradável para eu usar, também não é agradável para ninguém mais usar, né? Então, se você tem uma mini saia, né, uma coisa assim que você acha que para você não é mais adequado ao seu guarda-roupa, né, que não contribui... Queime! Hã? Queime! Ai, que susto! Que homem louco! Olha isso! Né? Não doe para ninguém. Que susto! Não jogue no lixo, porque alguém pode encontrar e usar. Né? Faça uma fogueira santa. É isso aí. Né? Hoje em dia eu tenho desse mesmo processo, né, tem a outra história, que é a dos parques aquáticos. Isso. Né? Então, a gente ia com muita frequência a parque aquático. Lá em eu gostava muito de toboágua. Eu gostava muito de escorregar naqueles toboáguas, né? Então, para frequentar um parque aquático, o que eu usava? Eu usava uma bermuda de tactel, porque é uma bermuda que molha, né, e já seca rapidinho, e sem camisa. Sem camisa. Hoje eu morro de vergonha quando eu vejo as fotos que nós temos daquela época. Né? Eu estou contando aqui para vocês isso, né? Mas assim, eu não me orgulho disso. Eu me envergonho disso hoje. Mas é um processo. Sim. Eu tive que passar por esse processo. Porque nesse processo mesmo, nós dois juntos, eu usava biquíni, aí eu parei de usar biquíni e comecei a usar maiô. Começou a usar maiô. Depois, o maiô... Aí mudou para aquele maiô de hidroginástica com perninha. Que é com perninha. Mas mesmo assim ficava os braços de fora. Quer dizer, aí hoje nem isso mais, né? Não. Então é um processo. Aí perguntar para nós assim, quantos anos que nós não vamos a uma piscina? Quantos anos que nós não entramos no mar, não vamos a uma praia? Eu perdi as contas. Perdi as contas. Na verdade, teve a casa do seu pai, né? Que tem piscina, que a gente já tomou banho, assim, né? Depois. Não, mas quando? Já faz alguns anos, né? Que a gente tá aqui 6 anos, né? Praticamente. Eu tô dizendo, perdi as contas. É verdade. Faz muito tempo. Né? Muito tempo. É verdade. Então, mas é interessante, eu tô contando isso também, Raimel, porque é importante falar isso aqui, tá, gente? Eu sou muito contra essas pessoas que estão aí na internet, católicos, né? E que querem colocar regras, sabe? Tem uma moça que eu vi ela falando sobre a questão do batom, do gloss, e dizendo que gloss é extremamente provocante, que a mulher modesta não pode usar gloss. Eu sou muito contra isso, tá? Por isso que, assim, esse negócio de a regra, isso pode, não pode, isso, sabe? Isso vai muito, assim, do interior, do seu interior, e claro, né, aqui a gente não tá dizendo aquela coisa, porque, né, se tem aquela coisa o importante é ser feliz. Isso, não, e de boas intenções o inferno tá cheio, né, a gente sabe, porque no meu interior eu não tenho essa intenção, mas é muito mais assim, eu entendi o que essa moça católica, né, essa influencer católica quis dizer, com a mulher modesta não usar batom vermelho e com brilho, com gloss. Mas eu tenho batom vermelho e tenho gloss e eu uso, né? Mas de forma não provocante, né? Eu não faço aquele vermelhão, né? Muito forte. Mas, assim, esse negócio de regra, né, para modéstia tá muito fora da realidade, tá? Até porque, como a gente falou, não existe moda modéstia, né? Então, existe essa questão da modéstia interior refletir no seu exterior, né? Então, se você é uma mulher, né, e que você
vive a modéstia, procura viver a modéstia, você sabe que não é adequado você usar certos tipos de roupa, né? Não é adequado você estar com uma blusa de alcinha, né? Aparecendo, porque nós temos partes desonestas no nosso corpo, certo? Partes desonestas. Então, a gente precisa ter esse cuidado, né? Como o Raiman falou agora há pouco, a virtude da modéstia, ela está ligada à virtude da temperança. Então, assim, e a virtude da temperança é uma virtude cardinal, né? Que a gente precisa buscar, a gente precisa desenvolver. E essa temperança, ela está justamente nesse equilíbrio, né? Virtus em médio. Exatamente, a virtude está no meio, como eu falo para os meus alunos do emagrecimento virtuoso, né? Então, assim, a gente não vai demonizar nenhum tipo de roupa, e aí eu dizer que a mulher não pode usar maquiagem, a mulher não pode... Tem gente que não penteia o cabelo, tem gente que não usa um brinco, tem gente... Porque... né, quer se passar por modéstia, mas também nem para o outro extremo, né, de viver igual um pinheirinho de Natal, né, o tempo todo, super maquiada, super produzida, tem que ter o equilíbrio, mas esse negócio de regra eu sou bem contra, né, por isso que já vou falar aqui, né, que eu acho que é importante. Mas também. Aí existe uma outra questão, porque a Carol falou, não estamos aqui colocando regra. O importante é você amadurecer o seu interior, é o seu interior que vai refletir o seu exterior. Tudo bem, ótimo. Mas existem certas coisas que são óbvias. E que contra essa obviedade nós não podemos estar, não podemos nos colocar. Então, em primeiro lugar, a questão do leigo e do clérigo. Tá? O leigo e o clérigo. Não é para dar treta, certo? Não é para dar treta. Mas o que acontece? Nós aqui somos católicos. Se você está assistindo essa live e você não é católico, meu amigo, tchau para ti. Tá? Não é para você, não é para você, né? Exatamente. Conteúdo, não estou falando com você. É para você se converter, né? Mas você não está preparado para esse tipo de conversa agora, tá? Então desliga essa live, vai dormir, certo? O seu protestantezinho, vai dormir, não vem incomodar aqui, tá? Isso aqui é para católico. Na Igreja Católica existe uma coisa chamada hierarquia. Então existem os leigos e existe o clero. Então no clero nós temos os diáconos, nós temos os padres, os bispos, né? E aí os cardeais também são bispos, o Santo Padre e o Papa é bispo. Certo? Então a ordem tem o diaconato, o presbiterato e o episcopado, certo? Os clérigos, eles têm uma vestimenta própria, uma vestimenta clerical. Tá? Não convém a um leigo se vestir como um padre, certo? Perfeito. Entendeu o que eu quis dizer? Você, homem, casado, solteiro, viúvo, não importa. Agora você vai sair na rua de batina. Não, isso vai causar até uma coisa chamada de falsidade ideológica. Porque se eu vestir uma batina e for viajar para uma outra cidade onde as pessoas não me conhecem, muitas pessoas vão vir pedir bênção para mim achando que eu sou padre. Vão querer se confessar, vão querer pedir um conselho achando que eu sou padre, porque eu estou de batina. Mas eu não posso usar uma batina, porque eu sou leigo. Já o clérigo, já o padre, ele tem o dever, a obrigação de usar a batina. Ah, mas isso aí é coisa do passado. Não. A batina nunca foi abolida. Nós estamos no ano de 2024. 2024. Né, e a vestimenta com todos do padre... os documentos do Concílio Vaticano II, com todo o modernismo que veio depois do concílio, etc., etc., não tem um documento da igreja dizendo que os padres não devem mais usar a batina. Os padres continuam devendo usar a batina. Batina é a roupa, é a mortalha, né? É a roupa que identifica este homem consagrado a Deus, um sacerdote do Deus Altíssimo.
O doce Cristo na Terra, exatamente. Né? Representante então veja de Cristo só, aqui na Terra. A batina do bispo é um pouco diferente da batina do Papa. É diferente da batina do cardeal, é diferente da batina do padre. Então tem pequenos detalhes ali, mas você sabe que ele é um clérigo, que ele não é um leigo, que ele faz parte do clero. Agora o que acontece? Existem também os religiosos e as religiosas. Os religiosos, alguns deles podem continuar os seus estudos e serem ordenados padres, mas nem todo religioso é padre. Então, quando eu falo aqui religioso, religiosa, gente, são leigos também, tá? São leigos. Dentro da hierarquia da igreja, são leigos, mas são leigos consagrados. Então, a partir do momento que eles se consagraram a Deus, a sua ordem ou congregação religiosa ou instituto de vida consagrada tem um hábito próprio. Aquela história do o hábito não faz o monge, né? O hábito faz o monge, sim. Com certeza. Né? Então você sabe que ele é um monge. Ajuda muito, né? Ajuda muito. Você sabe que é um frei, que é uma freira, porque está de hábito, certo? Quando um frade, por exemplo, um frade dominicano, um frade franciscano, ele continua os seus estudos e ele é ordenado padre, ele pode continuar usando o hábito da sua congregação religiosa. Ele não precisa usar batina, porque ele pertence a uma congregação religiosa, então ele pode continuar usando o hábito. Não precisa usar a batina. Isso como veste do dia a dia. Gente, veste do dia a dia é diferente da veste da Santa Missa, certo? O padre que no dia a dia usa batina para jogar futebol, usa batina para lavar louça, usa batina para andar a cavalo. Aqui, pelo menos, né, no Rio de usa Janeiro, batina para fazer tudo do dia a dia. A gente vê na hora da assim. Santa Missa, em cima da batina ele vai colocar a sobrepeliz, em cima da sobrepeliz ele vai colocar a casula, tá? Um frade franciscano, que no dia a dia usa um hábito, aquele hábito marrom com símbolo, se ele é padre também, na hora de celebrar a Santa Missa, em cima do hábito marrom ele vai colocar a sobrepeliz, em cima da sobrepeliz ele vai colocar a casula, entendeu? Então, para a Santa Missa tem uma outra vestimenta. Tem a estola também, né? Estamos falando da roupa do dia a dia. Então, qual que é a roupa do dia a dia de um padre, de um bispo, né? De um cardeal, do Santo Padre o Papa? Batina. Certo? Qual é a roupa do dia a dia de um consagrado, de um frade, de uma freira? O hábito. Uma vez, eu vou contar uma história aqui para vocês, muito rapidamente. Uma vez eu fui conversar com um padre que não usava batina. Ele usava jeans e camiseta. É muito comum, né? Isso é muito comum. E ele era de uma congregação religiosa, os deonianos. Já ouviu falar nos deonianos? Padre Deon, né? Fundador. Do padre Zezinho, o Guinho, Luizinho, não, padre Zezinho, padre Fábio de Melo, padre... Né, esses padres famosinhos, né? Cantores. E eu estava conversando com o padre e perguntei para ele por que ele não usava batina. Ele disse assim, não, eu não uso batina porque eu sou de uma congregação religiosa. E os irmãos da congregação religiosa não são obrigados a usar batina. E ele está certo. Quem é de uma congregação religiosa não precisa usar batina, precisa usar o hábito da congregação religiosa. E aí, antes que eu falasse alguma coisa, ele complementou e disse assim, e o nosso fundador não criou um hábito para nós. O fundador não desenhou um hábito para eles usarem. Mas sabe por que isso? Porque o fundador era padre secular. Ele era diocesano. Ele usava batina. Então, na cabeça dele, ele pensou assim, todos os meus padres vão usar batina. Inocente, tadinho, né? Inocente. Morre o fundador. Hoje os padres dessa congregação não usam nem batina, porque não são diocesanos, e nem hábito, porque o
fundador deles não desenhou um hábito para eles, coitados. É a mesma coisa da congregação de Madre Paulina, né? Santa Madre Paulina, e tantas outras. Aí usam jeans e camiseta. Gente, tá errado. Se você quer continuar usando jeans e camiseta, não seja religioso, né? Continua como leigo. Casa, ou seja celibatário, ou enfim, né? Então a gente tem que deixar bem claro que existem roupas próprias para os leigos e existem roupas próprias para os clérigos, certo? Sejam eles padres, bispos, cardeais ou papa, né? Ou sejam eles religiosos, frades ou freiras. É muito feio uma freira que usa calça jeans e camiseta. Eu tenho que falar isso, desculpa. Tô aqui, olha, eu tô aqui morrendo de dor. Carol falou aqui no início. Tô aqui deitado na cama, sofrendo com essa hérnia. Mas eu vim aqui ao vivo hoje, segunda-feira, dia 18, dizer para você que é muito feio uma freira que usa calça jeans. Hã? Uma freira que usa calça jeans. A freira tem que usar um hábito. Né? Um hábito. Se não tem hábito na sua congregação, desenha um. Cria um. Faz lá no próximo congresso lá da ordem religiosa, lá, próximo encontro, e define um hábito. Para com esse negócio de usar jeans e camiseta. Né? E o contrário também é válido, como já falei no início, o leigo não pode querer se vestir igual a um consagrado, né? De repente, eu já vi, é triste isso, mas eu já vi moças católicas que vivem a modéstia se vestindo iguaizinhas uma freira. Gente, não é isso, gente. Isso não é isso, a modéstia, gente. Exatamente. A modéstia, a modéstia no vestir, né? Porque a gente já falou, é a modéstia no agir, no pensar, no falar, no olhar. Mas a modéstia no vestir é você se vestir de forma que não ofenda a Deus nosso Senhor e que não leve os outros a pecarem. Né? Você não precisa, moça católica, você não precisa se vestir igual uma freira, minha filha. Se você ficar se vestindo igual uma freira, sabe onde você vai arrumar um marido? Né? Nem aqui, nem na Cochinchina. Você não vai arrumar um marido. Ele vai olhar para você, vai achar que você é freira, vai ficar longe de você. Eu falei, né? Que daí quando a gente vê católicos, né, influencer, que eu detesto esse título, né, influencer católico. Quando a gente vê um influencer católico falando, né, sobre isso, eu acho muito errado, porque justamente aí vai cair nesse negócio da regra, né? Não pode isso, não pode aquilo, não pode... A gente precisa ter essa consciência, né? Enquanto uma leiga, né? Eu sou professa na Ordem Franciscana Secular, eu sou consagrada na Ordem Terceira de São Francisco de Assis. Mas eu posso sim usar batom vermelho, eu posso usar maquiagem, eu posso usar brinco, pulseiras, né? Enfim, eu só realmente preciso cuidar com a minha intenção, mas principalmente com a forma como as pessoas me veem, né, meu bem? Porque isso que você falou é muito importante, a gente não levar o outro a pecar. E aí a gente, né, claro, estamos aqui falando que a gente quer esse negócio de regras, a gente vai desconstruir, né? O que pode, o que não pode e tal, isso realmente não existe. Mas a gente tem que cuidar, né, com essa questão do olhar do outro para nós, né? E não... porque isso vai de acordo aqui com que os pastorinhos de Fátima, né, que estão aqui atrás, santos, né? Santa Jacinta e São Francisco, Marto, São Francisco, Marto e Santa Jacinta, ouviram de Nossa Senhora, né? Que viriam modas que ofenderiam a Nosso Senhor, né? Então, é isso que a gente tem que cuidar pensa muito. Assim, por exemplo, que um sacerdote que anda de jeans e camiseta não é imodesto, né? Que está, né, ofendendo, mas ofende a Nosso Senhor no quesito de que ele não está vestido para aquele estado de vida que ele se comprometeu. Dentro da hierarquia, né? Dentro da hierarquia da igreja. Que o padre não é um homem comum. Isso. O padre não é, né? Ele é um sacerdote. Agora, vamos falar dos leigos, né? Também existe um ponto interessante, apesar de a gente não estar aqui colocando regra. Estamos deixando isso bem claro, não estamos aqui colocando regras.
Mas é importante você perceber que para cada idade existe uma roupa adequada. Por que eu estou falando isso? Porque é muito comum você ver vovozinha de 70 anos vestida igual uma mocinha. Só que se fosse igual uma mocinha modesta, ok. Acontece que se veste igual uma mocinha imodesta, para não falar uma outra palavra aqui. Por favor. Né? Controle-se. Como é que é aquela frase do Padre Paulo Ricardo, meu bem? Que eu postei hoje, inclusive. Você postou hoje? Até, se eu soubesse colocar aqui, eu até botava na tela essa frase do Padre Paulo Ricardo, né? Mas o Padre Paulo Ricardo, ele falou que as prostitutas de antigamente se vestiam mais decentes do que as moças de hoje. Tá então, aqui, ó, só para Padre Paulo Ricardo. Só para aplicar, postei no meu telefone hoje. Né? As prostitutas de antigamente se vestiam mais decentes que as moças de hoje em dia. Mais decentes. Então, essas vovozinhas que eu estou falando se vestem de uma forma muito indecente, né? Mais indecente do que as prostitutas de antigamente. Isso segundo o Padre Paulo Ricardo aqui. Né? Que a gente concorda, né? Que a gente foi concorda. ele que falou, mas... Tá? Mas para você ter essa ideia, certo? Então, antigamente, nós tínhamos uma construção no nosso imaginário de como era a vovó, como era o vovô. Né? Agora, a vovó e o vovô querem se vestir como garotões. E aí existe um problema, que é uma desordem. É um desequilíbrio. Lembra que nós falamos que modéstia é temperança, é equilíbrio, não estamos falando de virtude, regra, não estamos falando virtude que está no meio, que está no equilíbrio. Não estamos falando de regra. Que pode, não pode, isso pode, isso não pode. Não é Mas isso. Estamos falando que há alguma coisa muito errada numa espécie de síndrome de Peter Pan, e nós até temos um vídeo aqui no canal sobre isso, sobre a síndrome de Peter Pan, aquelas pessoas que não querem envelhecer, aquelas pessoas que não admitem a idade que têm, e por isso querem se vestir como garotões, como garotinhas. Né? Aquele rapaz que já está com 40 anos e que não larga o videogame, alguma coisa tem de errado aí. Há um desequilíbrio, há uma desordem a ser analisada. Não que, muito de vez em quando eu gosto de jogar um videogame. Não é isso. Mas chega em casa todo dia e dá mais atenção ao videogame do que para a esposa e para os filhos, tem uma desordem. Né? E é muito natural você ver homens de 60 anos usando regata, bermuda e chinela havaiana. Eu estou dizendo que é uma regra, que não pode. Não é isso que eu estou dizendo. Mas existe aí uma desordem na questão da imaturidade ao vestir. Querem se vestir como se fossem garotões. Como se eles não tivessem a idade que têm. Então, não estamos colocando regra. Mas existem roupas apropriadas para as crianças. Existem roupas apropriadas para os jovens, para os adolescentes, para os adultos e para os velhos. Né? Existem roupas apropriadas. Né? Um exemplo claro também é uma senhora casada, né? Uma mulher casada como eu. Eu tenho 40, vou fazer 42 anos. Mas é imaturo eu usar um laço de fita no cabelo, né? Que é apropriado para as meninas, moças, crianças, entendem? Então, é uma coisa que não existe essa desordem, né? Não fala aquele negócio, uma chuquinha assim, faz dois... Fazer, exatamente. Um negocinho assim. Né? E aí coloca um laço, né? Ou um laço grande, enfim. Existem as... Olha, e aí é aquela coisa, né? Que a gente... Parece uma fantasia, não parece? E aí, assim, vocês sabem, né? Quem é nosso seguidor aqui sabe que a gente não mede muito as palavras aqui, porque esse negócio do politicamente correto e incorreto
né, a gente não, né, tá pouco se importando com isso. Mas às vezes a gente tem que cuidar, né, com o que a gente fala aqui, porque os próprios católicos não estão prontos para essa conversa, né? Mas é claro que existem laços de cabelo, por exemplo, para senhoras da minha idade, né, casadas. 42 anos, são senhoras, você é casada, seu estado civil é casada, né? Ou você vive junto, você é esposa, né? Enfim, e aí, né, existem, e a gente vê muito isso, né? Mulheres já com uma certa idade usando acessórios infantis, entende? Então, isso é bem isso que você está falando, né? Exatamente. Tanto dos homens como das mulheres. A gente tem que cuidar com relação a isso. Nós tínhamos uma confraria lá no Sul, e uma vez nós levantamos essa questão da bermuda para o homem. Confraria Chesterton, né, meu bem? Chesterton, isso. Saudade, aquele povo. E aí um rapaz disse assim, mas usar bermuda não é imodesto, porque afinal de contas as mulheres não estão interessadas em olhar para as minhas pernas, né? Isso não ofende a Deus. Olha, se ofende a Deus, se não ofende a Deus um homem usar bermuda, não vou levantar essa questão aqui, mas eu vou bater no ponto que eu já estava falando. Existe uma desordem, existe um desequilíbrio, existe algo que não está de acordo com a sua idade, né? A bermuda é para criança. Pronto, falei, tá? Porque homem com H maiúsculo sempre usou calça. Sempre usou calça. E as crianças usavam a calça curta. Por que as crianças usavam calça curta? Porque as famílias eram pobres, né? As esposas é que faziam as roupas dos filhos e do marido, e as crianças cresciam muito rápido, e não tinha condições de estar fazendo uma calça nova todos os anos, então aquela calça ia encolhendo, na medida em que a criança ia crescendo. Então era muito natural que os meninos usassem calça curta, usassem uma calça, às vezes, com a canela de fora, às vezes com a coxa de fora, às vezes com o joelho de fora, e aí ia ficando cada vez mais curto até que pudessem comprar uma outra calça. E também havia até uma questão de... Como é que se fala? Aquela transição, quando você muda da fase infantil para a fase adulta, que em várias culturas existe isso, entre os índios, entre vários povos, né? Aquela mudança, aquele momento que você diz assim, agora você não é mais criança, agora você é adulto, né? Na sociedade ocidental, sempre foi o uso da calça. A partir do momento que você entregava para aquele jovem uma calça, agora você usa calça comprida, agora você é um homem, né? Isso se perdeu muito. Mas é porque são questões culturais, etc, etc. É o calor, né? Tem a mobilidade, usar uma bermuda é mais fácil, etc, etc. Mas realmente tem algo de desordenado nisso aí, uma infantilização do homem. Da mesma forma que existe nos nossos tempos uma infantilização do homem, existe também uma questão de um homem mais efeminado. Sim, achei que você ia falar outra coisa. Um homem mais delicado, um homem que passa horas no cabeleireiro, um homem que faz sobrancelha, maquiagem. Pinta as unhas. Pinta unha. Uma base, né? Uma base, já está lá cuidando das unhas. Aquela barba assim, desenhadinha, né? Quadradinha e tal, com risquinho, e não sei o que lá. Ai, gente. Mais, e que é muito sensível, né? Muito romântico e tudo mais. E aí que usa umas roupas assim, um pouco delicadas, um pouco justas, né? Umas calças apertadas, chamam de slim, né? Camisa slim, calça slim. Eu digo para vocês que eu tenho muita dificuldade em encontrar roupa hoje em dia. Um tempo atrás, quando eu estava 45 quilos acima do meu peso saudável, a minha esposa costurava as minhas camisas, porque eram camisas muito grandes e não se achava camisas assim. Agora eu posso usar uma camisa M, até uma camisa P,
Só que quando eu vou numa loja para comprar a camisa, eu digo assim, eu quero uma camisa para homem. Porque geralmente são Ele umas fala mesmo camisas isso, gente. delicadas, assim, sabe? Muito. Então, assim, ó, não tem regra, tá? Nós estamos falando aqui, não estamos colocando regra. Mas da mesma forma que uma criança se veste como uma criança, um jovem se veste como um jovem, um velho se veste como um velho, um homem se veste como um homem e uma mulher se veste como uma mulher. É muito feio, gente. A gente vê essas mulheres com umas bermudas largas, umas camisetas largas, assim, umas rouponas que deixam elas masculinizadas. Né? E feio também quando a gente vê crianças, né, pessoas querendo adultizar uma criança, né? Colocando roupas que são para adultos numa criança, né? Isso também é muito feio. Então, a partir do momento que ficou claro para nós aqui nessa live que homem se veste como homem, mulher se veste como mulher, cada um dentro da sua faixa etária, que leigo se veste como leigo, que clérigo se veste como clérigo. Isso por causa da ordem natural, por causa da ordem natural das coisas, né? Das coisas, da vida. lei natural, né? Então, tendo ficado claro isso, a gente precisa explorar que existem, sim, partes do nosso corpo que são desonestas. E o que significa isso, Maria Carolina? São partes que nós não podemos mostrar em público. Exatamente. Né? Então, existem partes do seu corpo, mulher, que só o seu esposo pode ver. Não é o seu namorado, não. Não é o seu noivo. Não é o seu ficante. É aquele homem que te levou diante do altar de Nosso Senhor e colocou no seu dedo uma aliança. E ele disse que aquela aliança era o sinal do seu amor e da sua fidelidade para o resto da vida. Até que a morte separe. Até que a morte separe. Né? Ah, mas eu fui morar junto com fulano, nós estamos fazendo aqui um test drive. Juntemos as escovas de dente. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando do matrimônio. Do sagrado que é algo matrimônio. Sagrado, que é algo querido por Deus. Né? Somente dentro do santo matrimônio é que você vai desnudar-se para o seu esposo, que o seu esposo vai desnudar-se para a esposa. Então, tem certas partes do corpo do homem que só a sua esposa pode ver. E aí tem certas partes do corpo da mulher que só o seu esposo pode ver. Isso mesmo. E aí a gente tem essa classificação, né, que não é nossa, né? E que é da igreja, né? Que é da igreja. E como né? um apostolado católico, a gente pode falar sem problemas, né? Exatamente. E aí, por exemplo, se a gente tinha, né, um cardeal Siri, né, lá no início dos anos 1900, né? O cardeal Siri que fala bastante a respeito disso, né, das partes honestas e desonestas. Aí hoje em dia eu vejo alguns influencers católicos, né? Eu gosto de falar porque eu falo como pejorativo, tá? Eu não sou influencer católico, nem eu nem o Raiva, a gente não quer esse título, né? A gente tá não influencia ninguém, tá? A gente tá longe, a gente tá aqui colocando reflexões, né, para vocês. Como a gente falou, a gente não está aqui, a gente não é dono da verdade, a gente não está acima de ninguém, né, mas a gente está querendo provocar. Somos apenas cooperadores da verdade. Da verdade, né? Porque a verdade é nosso Senhor Jesus Cristo. A verdade é uma pessoa. E a gente está aqui preocupado com a salvação das almas, né? Então, o único influencer é Cristo, né? É isso mesmo, deveria ser, e se ele não te influenciar, ninguém vai te influenciar. É isso. Quem vai te influenciar é o outro, daí, né? É o inimigo, né? É isso aí. E aí a gente vê o cardeal Siri, né, com tantos documentos falando sobre as partes desonestas. E a gente vê hoje em dia influências católicos falando sobre partes semi-honestas. Então, assim, tem as honestas, as desonestas e as semi-honestas. E aí, nessa visão, que é uma interpretação, né, porque, na verdade, isso não faz parte, digamos, né, daquilo que foi... daquilo que faz parte da tradição, né, católica. E aí, nessa interpretação de parte semi-honesta, é aceitável, por exemplo,
que a mulher mostre a sua axila. Use uma blusa de manguinha, sem manga, aliás, né? Com os ombros de fora, que uma blusa só de alça, tá faltando essa palavra, uma blusa de alcinha. Por quê? Porque essa parte aqui dos ombros, ela é semi-honesta, de acordo com a visão de a interpretação modernista, entende? Então é isso que eu gostaria de trazer. A interpretação conservadora, uma interpretação mais tradicional, que é o que a gente está falando aqui, da época lá dos pastorinhos de Fátima, da época que Nossa Senhora apareceu dizendo aos pastorinhos, alertando, olha, virão modas que ofenderão. Aí, hoje em dia, em 2024, né, tantos anos depois de Nossa Senhora ter aparecido lá em Fátima e falado isso, aí as mulheres, então, querem dizer que usar uma blusa de alcinha, sem manga nenhuma, é aceitável. Por quê? Porque essa parte aqui, ela é semi-honesta, ela não é desonesta. Então, tem essa questão dessa interpretação, entende? E por isso, mais uma vez que a gente fala, não estamos aqui para isso pode, isso não pode, regra, não regra. Isso é bobagem, né? Porque não existe na igreja um documento que diga, ó, as mulheres têm que ter um comprimento tal de manga, os homens têm que ter um comprimento... Não, isso não existe. Realmente, de fato, isso não existe, tá? O que existe é essa tradição, né, digamos assim, até com T minúsculo, né, meu bem, que você sempre fala sobre isso, né? E o que existe é a virtude. Exatamente. É a temperança. E quando a gente olha para trás, essa é a provocação que a gente quer fazer aqui para vocês. É quando a gente olha para trás, se você não for virtuoso, que as pessoas sempre usaram, sempre se vestiram. Se você não for virtuoso, se você não tiver essa temperança, você vai ficar inventando novos termos para justificar. Semi-honesto, quase honesto. Ou é honesto ou não é honesto. Vamos falar real, né, gente? Se você é honesto nas suas atitudes, exatamente. Ou você é desonesto. Agora, porque a mulher pode usar blusa de alcinha. Não, eu vou contar só uma mentirinha bobinha. Mentira é mentira. Grande ou pequena. Para um desconhecido ou para o seu marido. É mentira, é pecado. É a mesma coisa, o pessoal quer muito saber se o pecado é grave ou não é grave. Todo pecado é grave, gente. Todo pecado ofende a Deus Nosso Senhor. É verdade. O pecado é uma burrice, vamos dizer a Dona Teresa. Existe uma classificação entre o pecado mortal e o pecado venial? Existe. Mas não é para você ficar pensando, não, mas isso é só um pecadinho bobinho. Não, você não pode pecar nunca, né? Pecar é uma burrice, né? Como a Carol acabou de dizer aqui, falando, né, a fala da Dona Teresa, né? Então, gente, não começa a criar muletas, né? Ou querer fazer interpretações assim para justificar, interpretações para justificar aquilo que você está fazendo de errado. No fundo, você sabe que está errado. Exatamente. Se você for uma pessoa virtuosa, se você pratica a virtude da temperança, você vai entender qual é o tipo de roupa que é honesta e qual é o tipo de roupa que é desonesta. Qual é o tipo de roupa que agrada a nosso Senhor e qual é o tipo de roupa que ofende a nosso Senhor. Por isso que nós falamos aqui desde o início que nós não iríamos colocar regra, que nós não vamos ficar dizendo assim, esse decote aqui é desonesto, essa manga aqui é desonesta, isso é desonesto ou isso é honesto, porque nós queremos incentivar você a prática das virtudes, né? Você exercitar as virtudes, você se tornar uma pessoa virtuosa para que você possa, com as luzes do Espírito Santo, não com a ideia que você tirou do seu sovaco, né? Mas com as luzes do Espírito Santo, você possa chegar à conclusão por si mesmo, como nós passamos por um processo, nós contávamos aqui ainda há pouco. Há 12 anos atrás. Não foi um livro que a gente leu, que estava escrito isso pode, isso não pode. Não foi um padre que falou isso pode, isso não pode. Né? Mas foi um processo iluminado pelo Espírito Santo, né? Passo a passo, nós fomos entendendo. Então a gente quer que você chegue nesse ponto de entendimento também do que é viver a virtude da temperança e olhar-se no espelho e chegar aquele dia que você vai olhar para a roupa que você está usando e dizer assim, essa roupa aqui não é adequada nem para eu ir até a esquina.
Né? Aliás, tem roupas que... E isso é uma outra coisa, né? De pessoas que dentro de casa se vestem de uma forma e daí para ir na rua colocam outro tipo de roupa. Isso também, né? Falei para vocês, é um passo mais para frente. Eu não tenho nenhuma bermuda. Mas, né? Então, dentro de casa, eu estou o tempo todo de calça. É muito importante principalmente isso. Principalmente se você tem filhos também. Né? Como você se veste na frente dos seus filhos. E a gente tem que tomar cuidado, gente, porque assim, nós somos um apostolado católico, né? Aqui na internet já há alguns anos. E a gente toma muito cuidado, né, com coisas que a gente inventa da nossa cabeça. E a gente fala aqui, né? Isso é uma coisa, é a nossa opinião. Agora, uma coisa é a nossa opinião. Outra coisa é o que a igreja diz, é o que a igreja fala. Então, mais uma vez, né? Eu digo que a igreja não fala que não existe nenhum documento da igreja dizendo que a mulher não pode usar calça, que calça é pecado. Hein? E Nossa Senhora também não falou isso para os pastorinhos de Fátima, que mulheres usar calça é o pecado, vai ofender nosso Senhor. Aí, não tem nenhum lugar que está escrito isso na igreja. Tem uma questão interpretativa. Exatamente. Esse é o tipo de reflexão que nós queremos trazer. Então, eu queria reforçar essa ideia, porque como o Raimundo falou, a gente se preocupa muito com o que a Santa Madre Igreja, a igreja que é mestra, a igreja que é mãe, que é a dona da verdade, né, aqui nessa terra, fala e diz, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. E não que a gente interpreta aquela coisa do espírito do Concílio Vaticano II, né? Cada um interpreta de um jeito que quer. Mas quando eu falo do interpretativo aqui, é porque tem coisa que é muito óbvio, gente. É muito óbvio, tá? Se você olhar como as mulheres, vou falar das mulheres agora, tá? Como as mulheres se vestiam lá em 1917, quando Nossa Senhora apareceu para os pastorinhos. Vestidos longos, né? O comprimento do vestido era abaixo do joelho, né? A maioria era atalar mesmo, ia até o pé, com mangas longas, fechadinho aqui em cima, as costas tampadas, né? Até as prostitutas, né? Até as prostitutas. Não usavam shortinho, não usavam manga de fora. Então, você vê como elas se vestiam naquela época e como uma mulher se veste hoje. Não estou generalizando, mas a grande maioria. Eu falei, dá uma voltinha na praça da sua cidade. Você vai ver shortinhos minúsculos, shortinhos assim que aparecem, né, muito mais do que deveriam mostrar. Topzinho frente única, barriga de fora, as costas de fora, etc, etc. Tá? E Nossa Senhora lá em 1917 dizendo, virão modas... Virão, no futuro, não é que está tendo agora, virão, no futuro, modas que irão ofender a Deus Nosso Senhor. Aí, 100 anos depois, nós estamos aqui vendo a forma como as pessoas se vestem, e aí é lógico que você vai chegar a essa conclusão, que esta forma de vestir ofende a Nosso Senhor. Não preciso eu criar uma regra. Não preciso eu dizer, shortinho não pode, topzinho não pode, mini saia não pode. Não precisa blusinha de alcinha, é só você, que aparecendo a axila não pode. É só você analisar como era quando Nossa Senhora apareceu e como é hoje. E ela disse que viriam modas que iriam ofendendo a Nosso Senhor. Então, claro que são essas as modas, essas que nós estamos vivendo hoje. Então, se nós olharmos para trás, não querendo voltar a um tipo de roupa que não existe mais. Não é um saudosismo, não é um radicalismo. Assim, naquela época elas cobriam o joelho, naquela época elas cobriam o ombro. No mínimo, né? Naquela época elas cobriam os seios, né? Elas cobriam as costas. Então eu vou, dentro do que eu tenho hoje, dos trajes que me são propostos hoje, modernos, como eu falei. Escolher roupas que tampem o meu corpo, que não vão assim ofender a Nosso Senhor. Exatamente, mas como nós falamos, e repito, né, você tem hoje em dia a opção de tecidos, né, modernos, de estampas mais modernas, né, de coisas bonitas. Então, assim, essa moça, né, como o Raimundo falou, que se veste como uma freira, né, de mangas, de camisa social fechada até o pescoço, sem nenhuma maquiagem, sem nenhum brinco, e que é uma moça leiga, mas que quer casar, né? Acha que
considera, né, que a sua vocação é o matrimônio, ela está errada, né? Existe uma desordem, entende? Então a gente, dentro da nossa vida hoje, né, em 2024, a gente tem que achar esse equilíbrio, essa temperança, essa virtude da temperança, né? Que a modéstia está ligada. E Carol falava agora há pouco que tem pessoas que dentro de casa se vestem de uma forma e para ir na rua se vestem de outra. É um processo. É um processo. Eu também Pelo tinha, menos, né, vestidos que eu usava dentro de casa. Consciência de que para sair na rua precisa colocar uma outra roupa. Palminhas, né? Mas tem que mudar também o seu modo de agir dentro de casa, porque senão você começa a ter dupla personalidade, né? Quando eu estou com os amigos da igreja, eu não falo palavrão. Quando eu estou com os amigos da igreja, eu não olho para aquela moça passando ali com um shortinho. Mas quando eu estou com os amigos da empresa, aí eu olho, aí eu comento, olha lá aquela moça passando ali, ó, né? Eu falo palavrão, então você tem que ser uma única pessoa. E aí a gente chega num ponto importante aqui dessa live também, que é a questão de dentro do templo e fora do templo. O que significa isso? Que tem pessoas que se fantasiam para ir à igreja. Deixa eu ler um comentário aqui, meu bem, que eu achei bem interessante, antes da gente entrar, né, nessa questão. Eu vou colocar Coloca aqui na tela para nós. Ó, você consegue ver aí? Não, eu estou sem óculos, eu não consigo ler, mas... Então, mas mais ou menos aqui. Hoje fui na pior confissão... Não sei bem como é que é o nome, isso é um apelido, da minha né? vida. Hoje fui na pior confissão da minha vida. O padre literalmente disse que comer carne na sexta não é pecado. Complicado, né? Não me deu penitência, mesmo com pecados mortais. Aí você pode se impor uma penitência, né? Você se impôs, né, uma penitência. E... Vamos rezar por esse sacerdote. E aí a Rosileide, Fernandes já respondeu, né? Depois você procura outro padre, é melhor. E aí, ele mentiu dentro do confessionário. Então, assim, você tem que tomar muito cuidado, né, meu irmão? Não sei se é irmão ou irmã, né? Mas, assim, a gente não tá aqui para julgar o que o padre fez, ou nem para interpretar. O padre mentiu, né? Não somos nós que vamos julgar, é Cristo, certo? Então, ele é um sacerdote do Deus Altíssimo. Então, ele vai receber o julgamento de Cristo. Então, o que você, como leigo, faz? Você não fala mal desse padre, você não assim, deseja o mal para ele, nem pensa, né? Em pensamentos, atos, ações. Você reza pela alma dele para que ele se converta. Aí você tem um compromisso a mais de rezar mais por esse sacerdote, entendeu? Então, essa é a nossa opinião, né, meu bem? Não sei se você tem uma outra opinião diferente, mas assim, é uma coisa que acontece. Eu me compadeço com você, eu me solidarizo com você. Já vivemos muito isso. Exatamente. Há 6 anos atrás, nós morávamos em Itajaí, Santa Catarina, que faz parte da Arquidiocese de Florianópolis. Uma arquidiocese, assim, muito carregada da RCC, do modernismo. Isso, do modernismo, da teologia da libertação e tal. E eu chegava para confessar, né? Eu fazia um curso nas quintas-feiras, tá? Próximo da paróquia de São Cristóvão. Eu fazia um curso na quinta-feira e eu gostava de visitar o Santíssimo, que ficava, né, exposto lá na capelinha lateral, e confessar. Mas eu chegava lá para o padre, ele me olhava assim, primeiro que lá não tem confessionário, ele atendia atrás de uma mesa como um atendente de escritório, né? Tinha lá uma mesa, um funcionário. Tinha lá a mesa, o computador e uma cadeira para eu sentar. Então, quando eu chegava, que eu me ajoelhava, o padre achava que era bobagem. E aí, teve um padre que chegou para mim e falou assim, mas, moça, você esteve aqui semana passada? O que você está fazendo aqui de novo? Aí eu falei, mas padre, eu queria me confessar, né? Então, assim, o que eu falo para você, né? Não sei se você é irmão ou irmã, Fon, né? Esse apelido, não sei o seu nome, mas, assim, é de coração, porque nós já sofremos isso, entendeu? Já passamos... Já assim, fomos mal aconselhados. Por maus padres. Né? Você tem uma história Recebemos conselhos de padres no confessionário que fizeram com que a gente afundasse mais no pecado, por ter acreditado naqueles conselhos,
né? Exatamente. E uma imaturidade e nossa você ainda também. pior do que essa questão de comer carne na sexta-feira ou não comer carne na sexta-feira. Que, claro, é um mandamento da igreja? Sim, é um mandamento da igreja. A gente não come carne na sexta-feira. E mais, né? Nós ainda temos muito essa questão das quartas, sextas e sábados, como Nossa Senhora pediu, é Nossa Senhora do Carmo. Mas, assim, essa é uma questão que a própria igreja, né? A própria igreja fala que pode ser comutada, né? Então, assim, não é... Você entende que, assim, essa questão da carne na sexta-feira é super... a gente entende isso que você quer falar, né? Mas tome cuidado com o que você fala do padre, né? Quando você diz o padre mentiu dentro do confessionário, você não sabe, né? Ou você... Enfim, a gente não tá aqui para julgar o sacerdote. E é isso que o nosso apostolado passar para você que está aqui vendo essa live hoje, né? Dessa virtude da temperança, de estar no meio, né? Então procure uma outra paróquia, procure um outro padre, né? Reze por esse sacerdote que te deu que falou, né, essas coisas erradas, que não estão em conformidade com a igreja, e a vida segue, né, meu bem? Acho que é isso, né? Exato. Então vamos entrar ali no que a gente estava falando sobre o templo, né? A questão do vestir-se, da modéstia dentro da igreja. O que a gente observa bastante que tem gente que se fantasia para ir na igreja, mas que no dia a dia se veste de forma imodesta, né? E claro que de uma forma mais ampla, né? Se a gente fosse pegar as paróquias desse nosso Brasil varonil, teriam coisas absurdas para a gente falar aqui, tá? Mas eu estou falando agora assim, ó, numa paróquia em que as pessoas na missa se vestem bem, na Santa Missa se vestem bem, mas que no dia a dia as moças usam shortinhos, usam roupinhas indecentes, os homens também se vestem, às vezes a gente vê andando por aí sem camisa, etc, etc. Então, esse é o primeiro ponto que a gente quer abordar sobre isso, não se fantasie para ir à Santa Missa, né? Porque modéstia é aquela coisa que a gente estava falando, do interior, né? Isso, então quer dizer que eu devo ir de qualquer jeito? Não, é o contrário. Né? É o contrário. Você vai bem vestido na igreja, então no seu dia a dia também se vista bem. Né? Senão vai parecer uma coisa falsa. Né? Você está fantasiado. É aquela coisa da fantasia, que a gente falava aqui o tempo todo. Né? Vivendo um personagem, certo? Então, você tem que ser uma pessoa só, não pode ter duas identidades. Então, você se veste bem para ir à Santa Missa e no seu dia a dia você também se veste bem. Agora, vamos para um outro aspecto. O que você vai fazer na igreja? É um desfile de moda? É para você mostrar o seu vestido novo? É para você mostrar o seu véu novo, né? Que usa o véu. Para se amostrar. É para mostrar o seu sapato novo, a sua bolsa nova, né? É para se encher de perfume, né? Não tem muita gente. O padre Leonardo Wagner fala, vai com aquela boca, parece um semáforo, um pinheirinho de Natal, toda emperequetada, assim, um negócio exagerado, né? Então, a modéstia, ela também está ligada diretamente à humildade. Tá? A pessoa modesta, ela também é humilde. Então, ela não é vaidosa. Cuide muito com a vaidade. Né? Não é porque, eu posso me arrumar bem, né? Mas cuidado com o jeito que você se arruma se você não está sendo vaidoso, porque a vaidade também é pecado. Né? E o que você vai fazer lá? Você vai se encontrar com uma pessoa, que é a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a pessoa mais importante da tua vida. E quando a gente fala pessoa, a gente está falando para católicos aqui, né? Então é real. Jesus está ali em pessoa, na Eucaristia. Exatamente. Então, né, vejam como isso é forte. Não é uma memória, é um símbolo, é um símbolo de Jesus. Não. Para nós católicos, nós cremos verdadeiramente que Jesus está ali.
né? Então, é por isso assim que a gente pensa, né? Como que pode ter pessoas, né, que pensam assim que qualquer roupa para ir na missa tá bem? Ou daí, a gente já falou isso aqui em outras lives, tem um convite para um casamento ou para uma formatura, e aí vão de terno, gravata, mas para encontrar o Cristo na Eucaristia, nosso Senhor Jesus Cristo real, a presença real dele na Eucaristia, vai de camisa de time de futebol, vai de chinelo, vai de bermuda, né? Lá no Sul a gente via muito isso, aqui não tanto, mas aqui a gente não vê, aliás, homens de bermuda dentro da igreja, mas, assim, é uma inversão, né, de valores. Aí você tem uma audiência com o prefeito da sua cidade, ou lá na Câmara de Vereadores, e aí você vai, então, buscar, você é homem, você vai colocar terno, gravata e tal, para ser recebido pelo prefeito, não é assim? Por um cargo político. E aí, quando vai na Santa Missa, não dá atenção devida para a roupa, né, meu bem? Exatamente, porque é essa questão do encontro que nós estamos falando. De uma pessoa de verdade. Uma pessoa de verdade. Jesus está presente na Eucaristia de forma real, vivo, como ele está no céu. Da mesma forma que ele está lá no céu, vivo, verdadeiro, né, real, ele também está na Eucaristia. Então você vai se encontrar com ele. E aí não existe autoridade aqui na Terra que seja maior do que nosso Senhor Jesus Cristo. Como a Carol falou, se você tem uma audiência com o governador, com o presidente da República, com o prefeito, você se veste lá, coloca uma roupa. É o dia da sua formatura, você coloca lá uma roupa. Você vai num casamento, numa festa, você coloca um traje adequado, né? Você não vai de qualquer jeito. E na Santa Missa, tanta gente que vai de qualquer jeito, né? Claro que aqui as coisas são diferentes. A gente vê alguns abusos, sim. A gente vê, eu já vi homem com camisa de banda de heavy metal, né? Na missa. Já vi homem com camisa de futebol na missa. Isso não é adequado. Tá? Que tipo de camisa você vai usar na Santa Missa? Não vou colocar regra aqui. Mas, pelo amor de Deus, pelo menos que não tenha nenhuma estampa. Porque se você vai com uma camiseta estampada, você vai chamar a atenção dos outros. Os outros vão ficar lendo o que está escrito na sua camiseta. E pior, né, meu bem, que esses dias eu vi uma que tinha até uma frase ofensiva. Eu não vou repetir aqui porque é palavrão. Mas, assim, uma frase em inglês, provavelmente a pessoa não sabe o que significa aquilo, né? E teve uma senhora também que estava com aquele símbolo da nova era, né? Que a gente falou, o símbolo, que eu nem sei o nome daquele símbolo, a gente explicou isso num vídeo também. Quer dizer, é completamente inadequado, a pessoa não sabe o que significa aquilo, e aí vai, né, com aquela estampa dentro da Santa Missa. Então, assim, se eu vou à Santa Missa de terno, de gravata, né? Isso sou eu. Porque tenho essa consciência de que eu vou me encontrar com a pessoa mais importante da minha vida, que não é minha esposa, não é minha mãe, não é meu pai, não é meu chefe no trabalho, mas é Deus. E aí é interessante. Por isso eu me visto assim. Mas você não precisa me copiar. Você não precisa se vestir igual ao professor Raimann. Mas você vai colocar uma roupa que você pense assim, essa roupa é adequada para eu me encontrar com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, né? Então, daí deixa eu contar essa história, porque eu acho que é bem pertinente, bem interessante. Há 12 anos atrás, quando a gente começou a namorar, aí o Rodrigo dizia para mim assim, vamos na Santa Missa, a gente se encontra lá, né? Porque eu trabalhava, e ele também, e daí já saindo do trabalho, a gente se encontra na Igreja Matriz. Lembra disso, meu bem? Você ia de moto para lá, e aí eu, né, encontrava você lá. Lembra, meu bem? Eu não lembro. Você tá olhando parado para cá? A gente não está conversando aqui, não é uma conversa? Lembra? E aí a gente ia, ele me convidava para ir na Santa Missa, e ele ia de calça, aquelas calças de tactel. Era só que eu tinha. Eu só tinha aquele tipo de calça. Há 12 anos atrás, né? Então, vejam, assim, se hoje em dia as pessoas veem a gente indo na missa, e já faz alguns anos já, na verdade, desde o nosso noivado, né? Nosso noivado completou 9 anos esse ano, né, meu bem? Já 9 anos. Esse ano que a gente noivou, e aí a gente
o meu marido começou a trocar o guarda-roupa dele para o social. Mas no início ele ia na Santa Missa, quando a gente começou a namorar, há 12 anos atrás, ele ia de calça de tactel, né, e camiseta normal, assim, camiseta de malha. Então, isso é um processo, como a gente está falando. Acho que é bem pertinente esse exemplo nosso, né, aqui. E aí, claro, lá eu não usava o véu, depois, né, eu comecei a usar o véu, mesmo na missa nova, comecei a usar. Então, vejam, é um processo, né? E a gente, mais uma vez, não está aqui para falar regra, porque esse negócio, né, quem está aí para ditar regra, tá errado, alguma coisa errada tem. Porque se a igreja não fala, né, se isso não está nos documentos da igreja, é interpretação, e aí a gente tem que tomar cuidado com Mas isso. se nós falávamos até agora há pouco sobre as modas que ofendem a nosso Senhor, no dia a dia, na pracinha, na rua, no supermercado, quanto mais dentro da igreja, né, gente? Você imagina que eu vou para a Santa Missa para me encontrar com Jesus. Eu vou lá para rezar. Eu vou lá para participar da Santa Missa, para comungar. Mas se eu estou rodeado de mulheres mal vestidas, de mulheres com shortinhos, com blusinhas, isso vai fazer com que eu não consiga me concentrar na Santa Missa. Não é verdade? Então, a gente tem que ver que, da mesma forma que a gente falava que existem modas que ofendem a nosso Senhor em qualquer lugar, qualquer circunstância, né? Quanto mais dentro da igreja, né? Então, existem muitas pessoas em muitos lugares que vão quase nuas para a missa. Nós morávamos no litoral. Então, muitas vezes nós vimos mulheres de biquíni na missa. Só com saída de praia. Saída de praia, que é uma coisa totalmente transparente. Que você vê completamente o biquíni molhado ainda, né? Tinha acabado de tomar banho no mar e foi à Santa Missa. Teve situação de a gente ir na missa na paróquia de São João, lá em Itajaí, uma vez, e eu falei para a Carol, cutuquei a Carol, porque lá a gente ficava um do lado do outro na missa, aqui a gente senta longe, né? Senta separado. Cutuquei a Carol e disse assim, meu bem, essa moça aqui na frente, ela tá só de calcinha, porque era um short tão curtinho, e de renda, né? Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Parecia uma calcinha. Então, assim, como é que uma pessoa vai com um traje deste na Santa Missa? Porque é uma questão cultural. Nós estamos vivendo, né, no século XXI, 2024. Gente, você está ofendendo a Deus nosso Senhor. Você está pecando contra a castidade. Pecados que ofendem a Deus na questão da castidade, do pudor e da modéstia. E você está levando outras pessoas a pecarem também. E talvez esteja levando até mesmo o padre. Imagina você vai para a fila da comunhão vestida desse jeito, quase nua. O padre também, apesar de ele ser um sacerdote, apesar de ele ser um homem consagrado a Deus, em primeiro lugar, ele é um homem, né? E não é correto você fazer com que ele veja esse tipo de coisa, né? Essas partes desonestas do seu corpo. Portanto, gente, é importante que fique bem claro essa questão do templo, né? O templo é um lugar sagrado. Não se bate palmas dentro da igreja, você sabe disso. Não se dança dentro da igreja. Não se faz teatrinho dentro da igreja. Na igreja nós vamos para participar do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, o sacrifício redentor. Né? Jesus que morreu por nós no Calvário, nós temos ali a missa como santo sacrifício. Jesus está ali no Calvário do altar. Né? Então você tem que cuidar um pouco mais como você se veste na igreja, certo? Então, se no geral, no dia a dia, você já tem que cuidar com os seus trajes, usar roupas adequadas, roupas modestas,
que não ofendam a Deus Nosso Senhor, quanto mais dentro da igreja, né? Então, repito, não é para você se fantasiar para ir para a igreja e no dia a dia você se veste mal. É para você se vestir bem sempre, de forma modesta, sempre, né? E um último tópico que nós vamos abordar hoje, nós já estamos com 1h30 de live. Eu vou dizer para vocês que para mim está sendo muito cansativo, principalmente por causa da dor, né? Se eu fico de pé, dói. Se eu sento, dói. O mais confortável para mim é assim, ó. É meio sentado, né, apoiado, mas com as pernas retas. Mas chega um momento que eu não aguento mais também, que eu preciso levantar, que eu preciso me mexer, que eu preciso sair um pouco dessa posição. Então a gente já vai encerrando, né, meu bem? Nós gostaríamos de falar sobre os lugares inadequados. Isso aí. Tá? Como agora a gente falava do local da Santa Missa, né? Porque assim, ó, o que acontece? Modéstia não é só roupa, né? Então existem locais que são imodestos. Locais. Tem um comentário aqui, meu bem. Só um minutinho, só concluir a linha de raciocínio. Locais que um católico jamais deveria frequentar. E às vezes as pessoas dizem assim: ah, mas eu vou lá para evangelizar. Ah, não vem de conversa fiada. Ah, eu vou lá no puteiro para evangelizar. Não, gente, para com isso. Vai enganar o diabo. Vamos ler o comentário ali. Vai enganar o diabo. É um comentário da Rosileide Fernandes. Você é daqui de Bom Jesus, Rosileide? Tem uma família Fernandes aqui, né? Bastante gente com esse sobrenome. Aqui onde moro é comum pessoas irem na missa com roupas imodestas e muito mais. E às vezes pessoas que fazem parte da liturgia. Isso é lá no sul também, né? É pertinente, muito comum. Né? Aqui, gente, graças a Deus, eu não sei se vocês conhecem, né? Às vezes a gente fala assim como se todo mundo já soubesse. Mas aqui, você pode tirar o comentário da tela agora, Carol? Sim. Aqui, como a gente vive a forma antiga do rito romano, então não tem uma equipe de liturgia. Tem o coral, tem o organista, e eles tocam lá em cima no coro, então eles não aparecem, tá? Mas eles estão vestidos de forma correta, de forma modesta, né? Mas eles não aparecem, eles estão lá em cima no coro. Não existe uma pessoa para fazer o comentário, não existe uma pessoa para fazer a primeira leitura, a segunda leitura, ou cantar o salmo. Quem faz a leitura? O padre. Quem reza o salmo? O padre. Tudo o padre, né? Não existe o ministro extraordinário da comunhão. Quem distribui a comunhão? O padre. Tá? Aqui é diferente. Isso é um facilitador. Né? E isso é a missa de sempre que a gente fala. Então, sempre na igreja foi assim, até o Concílio Vaticano II. Aí depois do Concílio Vaticano II começou esse negócio dos leigos terem esses papéis. Comentarista, leitor, etc, etc. É no Maranhão que ela mora, aí no Maranhão não sei como é que são as coisas, mas lá em Santa Catarina tinha mulheres que subiam ao púlpito, né, para fazer leitura, vestindo minissaia, com as costas nuas, com decotes enormes, com os seios pulando para fora da blusa. E aí a gente também tem que cuidar, observar uma situação, né, meu bem, que isso já aconteceu comigo e já foi isso tema de confissão para mim, tá, Rosileide? E eu falo assim né, porque eu já passei por isso. De eu ir na missa e daí eu ficar reparando nessas roupas e depois ainda fazer comentários. Nossa, mas você viu aquela pessoa lá? Olha só que roupa... Sabe? Então é isso que a gente tem que tomar cuidado. Porque quando a gente julga o nosso irmão, de alguma forma a gente está julgando, está emitindo um julgamento. Como eu falei, a gente sabe que é imodesto, a gente sabe, né? E a gente está aqui entre irmãos, então agradeço, né, o seu comentário, realmente é muito pertinente. Só que eu alerto, né, para essa outra questão, né, que a gente não se coloque numa posição de, né, eu vejo isso, que está tudo errado, né, como o nosso amigo falou de sacerdote, o sacerdote mentiu,
e não sei o quê, sabe? Então, a gente só tem que tomar um pouco de cuidado, né, com relação a isso, né? Mas é justamente sobre isso que nós estamos falando, porque se a gente diz que a pessoa que se veste mal, ela peca e leva o outro a pecar, veja que não é que leva o outro a pecar só porque o olhar foi um olhar malicioso, né? Concupiscência dos olhos, porque olhou com desejo, porque sentiu atração, ficou excitado, seja, né? No pior das hipóteses, né? Não é só isso. É que às vezes você olha e aí você já fica reparando. Aí depois você chega em casa e você ainda fala: ah, aquele fulano lá tava de tal roupa, aquela ciclana lá tava de tal roupa. Ah, viu a filha da Dona Maria? Na missa ela tava com saia comprida, mas eu vi ela na pracinha hoje com shortinho. Então você acaba pecando também de outras formas. Sim. Aí você não está sendo modesto, apesar de você se vestir com modéstia na Santa Missa. E tem essa questão, o Raimundo falou agora, muito bem lembrado, meu bem, quando você fala sobre o olhar, né? Quando a gente olha uma vez para uma roupa imodesta, digamos assim, na Santa Missa, né? Isso já aconteceu, nossa, aí no Sul mesmo, lá no Sul, né? Não no Maranhão, a nossa amiga está pro outro lado, Maranhão é pro outro lado. Mas lá no Sul, tinha vezes, né, de eu olhar e daí olhar de novo, sabe? Esse segundo olhar é perigoso, né? É perigoso para nossa alma, esse segundo olhar, em que você vai olhar, não, mas meu Deus, ai, será? Deixa eu ver. E aí você olha, sabe? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com isso. Hã? Aquele olhar curioso, Curioso, né? Você. O segundo olhar é muito. Deixa eu dar mais uma conferida. Exatamente. Não, mas não pode ser. Deixa eu. Vou olhar deixa eu botar meu óculos aqui para ver melhor. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque esse olhar não é modesto. Esse olhar é imodesto. Tá? Mesmo que você seja uma pessoa que tá ali, ó, com roupa, né, cobrindo do pescoço até o seu pé. Se você tem esse segundo olhar, né, você também está sendo imodesto no olhar, né, meu bem? E aí, como a gente, então, falando ali no final, né, como você falava, aliás, quando eu parei aqui um pouco a minha câmera, sobre os lugares inadequados, né? Então, se a gente tem os lugares que a gente, como católicos, né, cristãos, nós vamos, existem lugares que realmente não são adequados, né? Aqui na nossa cidade, uma cidade pequena, tem um lugar que chama, um momento, né? Que chama Festa de Agosto, e que tem músicas, assim, profanas, tem músicas, assim, sabe, que não são condizentes com uma pessoa católica, né, meu bem? Então, são festas, né, mundanas, que certamente é um lugar inadequado para um cristão, né? Então, o que acontece, né, gente? De forma... Continuando nessa nossa linha de raciocínio, de que não estamos colocando regras, né? Mas que você mesmo tem que ter um amadurecimento, né? De viver a temperança, de viver a modéstia, e de você ter um choque de realidade, você com você mesmo, né? Quando você se olha no espelho e vê aquela roupa, né? Quando você olha para o espelho da sua alma, para um pouquinho e reflete, que tipo de música você ouve? Ah, a música que eu ouço tem duplo sentido. A letra tem duplo sentido. Será que isso é adequado para o católico? Será que isso favorece a salvação da sua alma ou isso prejudica a salvação da sua alma? E se você ouve funk, cheio de palavrões, descarado mesmo, escancarado, né? Aquelas coisas assim de muito baixas mesmo. A gente sabe porque o vizinho aqui escuta, né? E às vezes, mesmo a gente fechando a casa toda, a música acaba chegando aqui em cima. A gente mora no segundo andar. Às vezes passa um carro de som com músicas inadequadas, né? Então, que tipo de música você ouve? E não é só a letra, tá? Ritmo da música. Porque música é frequência. E frequência, ela vai fazer mal para a sua alma determinadas frequências, determinados ritmos. A Carol falava da festa de agosto, onde de repente só tem forró na festa de agosto. Só tem forró.
Tem uns forrós ali que tem umas letras bem maliciosas, bem sacanas, bem assim. Tem outras não, tem outras que são as letras assim românticas e tudo mais. Mas aquele ritmo é sensual. Aquele ritmo. E aí a gente não tá falando que é pecado dançar forró. Você vai dançar forró com seu marido, você vai... É diferente, entende? Agora, você ir num lugar em que as pessoas não têm essa mentalidade católica, essa mentalidade modesta, né? Essa mentalidade, assim, de pudor mesmo, né? As pessoas estão lá, elas estão se esfregando uma na outra, né, meu bem? Então... E o que você assiste em casa? É inacreditável, mas tem gente que ainda assiste novela da Globo. Tem gente que ainda assiste novela. Ou novela da Record, ou novela, a novela, mas é bíblica, mas é novela, assim, né? Gente, então... novela é um veneno para sua alma, né? Ah, mas você está dizendo que não pode assistir novela. Não, a gente desde o começo não está pintando regra nenhuma aqui. Você que tem que chegar a essa conclusão, né? Será que é bom para a salvação da minha alma continuar assistindo novela? Será que tem aqueles vídeos que eu assisto no YouTube? Será que são bons para a salvação da minha alma? Será que eu assisto os canais católicos, os padres, os irmãos consagrados, apostolados como esse apostolado Virtude Plena, os cooperadores da verdade, né? Ou será que eu fico rodando rede social, vendo um videozinho curto atrás do outro, uma dose de dopamina atrás da outra, com dancinhas sensuais no TikTok? Então, tudo isso, você tem que ver se é adequado ou não para a salvação da sua alma. Nós falávamos aqui atrás, né, sobre o tempo em que nós íamos em parque aquático. E quantos anos que a gente não vai mais? Eu estou falando para você não ir? Não. Estou falando para você não ir na praia? Não, não é isso. Estou falando que eu não vou. Eu acho a praia um lugar lindo, maravilhoso, da natureza, feito por Deus. Deus não erra. Deus fez as coisas lindas, né? Mas eu gosto muito de ir na praia no inverno. É verdade. Quando não tem ninguém. Que aí eu sento lá num banquinho e fico olhando o mar. As ondas quebrando, né, a natureza. Quebrando na areia, sabe? Aquele movimento, aquele barulhinho do mar. Contemplando a natureza e pensando assim, se a natureza é tão bela, quão belo é o Criador de todas as coisas. Aquele que fez tudo isso é muito mais belo. Ó Senhor, o Cântico das Criaturas de São Francisco de Assis, né? São Francisco de Assis não era um idólatra da natureza, um ecologinoide, né? Ele adorava o único Deus, o Criador de todas as coisas. Eu gosto muito da praia, mas eu não vou tomar banho no mar. Eu não vou expor o meu corpo para que as outras pessoas vejam. E eu também não vou num ambiente onde tem várias pessoas mal vestidas para que eu as veja. Tá todo mundo, né? E aí é aquela coisa, assim, por isso que tem gente que interpreta, né, que ir à praia não é pecado. E a gente, mais uma vez, a gente não está falando aqui o que é pecado, o que não é pecado, o que está errado, o que está certo. Não. Nós temos, inclusive, amigos, né, que nós não duvidamos, são santos, assim, pessoas muito boas, né, e que vão à praia. Mas, assim, essa, como é que você falava aquela palavra, meu bem? Do entendimento de cada um, né? Sim. De você se questionar, né? Poxa, você tá lá num lugar, você tá todo vestido, mas todo mundo ao redor está sem roupa, está pelado praticamente. As mulheres estão ali de biquíni, calcinha e sutiã. E aí você, né, é um lugar adequado, né? Para pensar um pouco. E claro, né, como a gente falou, existem horários, né, em que você poderia ir, né, à praia para poder, enfim, né, desfrutar da praia como uma criação de Deus. Então, mas assim, o que a gente quer deixar, né, nesse sentido é essa reflexão que existem sim. Assim como existem roupas inadequadas para nós, existem lugares que são inadequados para um católico estar. Da mesma forma, como existem músicas inadequadas, como existem vídeos inadequados, como existem livros inadequados. Sites, né? Muita gente que está aí, ó, tá no celular aí, e o que está entrando no celular? Qual que é
teve até um padre, né, aqui nosso, da nossa paróquia, que falou, né, que às vezes você não vai numa praia, né, mas a praia está entrando dentro da sua casa aí, ó, no celular do seu esposo, do seu filho, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, realmente, porque a gente assiste os sites que a gente entra, né, na internet. Exatamente. Então, nós não estamos aqui para dizer para você o que é adequado ou o que é inadequado. O que você tem que fazer é cumprir os 10 mandamentos. Isso não sou eu que digo. É o mínimo, né? Esse é o mínimo, né? Isso não sou eu que digo. Não fui eu que escrevi os 10 mandamentos. Quem escreveu os 10 mandamentos foi o próprio Deus e entregou nas tábuas de pedra para Moisés. E Jesus, quando veio, testificou, disse, é isso mesmo. Né? É isso mesmo. Nós temos que seguir os 10 mandamentos. Agora, as músicas que você pode ouvir, os livros que você pode ler, os sites que você pode visitar, os filmes que você pode assistir, etc, etc, é a questão da temperança. As roupas que você pode usar, os lugares que você pode frequentar, é questão de temperança. Então não venha encher depois essa live fica gravada aqui, e os haters vêm encher de comentários dizendo que nós somos radicais, que nós dizemos que não pode isso, não pode aquilo. Em momento algum a gente disse não pode isso, não pode aquilo, não pode aquele outro. Né? Em momento algum a gente disse que não pode. Mas você tem que analisar, você tem que colocar a sua mão na consciência e você tem que ver se as suas atitudes são modestas ou se as suas atitudes ofendem a Deus Nosso Senhor. Por quê? Nossa Senhora em Fátima, 1917, disse que viriam modas que iriam ofender muito a Nosso Senhor. E Deus me livre que seja eu a ofender o Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria. Amém. Que assim seja, né? Então, boa noite a todos. Que Deus os abençoe imensamente. Muito obrigado por ficarem conosco até esse horário. Deixa eu falar, né? Só aproveitando aqui, tem enquanto você um banner passando do Seja Membro. Você fala, eu já vou sair, tá? Tá bem. Então, tchau. Eu tiro aqui já. Deus abençoe, tá? Eu vou repousar porque eu já não estou aguentando mais. Rezem por mim. Muito bem. E aí eu só quero, né, no final aqui, falar para você, seja um membro do nosso canal, né? Seja um membro. A partir de R$ 4,99 por mês, você tem acesso a muito conteúdo exclusivo, lives com a gente, né? Então, tem aí uma participação um pouco mais próxima, né, da gente. E compartilhe também essa live. Mande para alguma pessoa, né, que você sabe que precisa assistir esse conteúdo. E inscreva-se, claro, curta, né, comente, enfim, tá bem? Que Deus abençoe a todos. Até uma próxima. E salve Maria Imaculada. Paz e bem.